A paz do Senhor, o texto está registrado em Jeremias, no capítulo 10, e o versículo 10, a primeira parte diz assim: Mas o Senhor Deus é a verdade. Essa palavra verdade, na Bíblia hebraica, aparece a palavra emet, e sempre as palavras em hebraico, ela está conectada. E essa palavra emet, que no português, verdade, ela vem da mesma raiz da palavra amém, ou amém no português. A palavra amém, ela é um acrônimo. O que é acrônimo? Acrônimo são a primeira letra de cada palavra. Dê um exemplo. A palavra Enem, ela vem dessas palavras: Exame Nacional do Ensino Médio. Aí pega a primeira letra de cada uma dessas palavras. Aí forma o substantivo Enem. E a palavra amém, ela é a mesma coisa, só que a palavra amém, ela vem de três palavras hebraicas, que são essas: Elohim, Meler, Neemã. Português: Deus Rei Fiel. Ou seja, quando falamos amém, estamos falando exatamente Deus Rei Fiel. A palavra amém, ela vem diretamente do próprio Deus. E a palavra emet, no hebraico, no português, verdade, vem da mesma raiz da palavra amém. Ou seja, a palavra emet, ela vem diretamente de Deus, que é verdade. Emet, no hebraico. Português, verdade. E é o que nós podemos perceber, registrado aqui em Jeremias, no capítulo 10, e o versículo 10, a primeira parte. Mas o Senhor Deus é a verdade. Então veja bem, amados, que essa palavra verdade, ela vem diretamente de Deus. Deus, ele é verdade. Então nós podemos observar o quê? Que as escrituras hebraicas, ela nos traz esta fonte, ou nos traz essa riqueza para todos nós, nos mostrando com mais precisão e com mais clareza, porque foi o idioma que foi escrito, ou a origem, como diz, né, o original. E isso já nos traz uma mensagem que nos traz um alerta para cada um de nós. Isso nos mostra que é necessário termos este cuidado para falarmos a verdade, para nunca falarmos a mentira. É o que está registrado no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44. Palavra do próprio Jesus falando que o inimigo, ele nunca se firmou na verdade, porque ele é mentiroso e o pai da mentira. Em outro texto disse que as nossas palavras devem ser sim, sim, não, não. E o que passar disso é de procedência maligna. Então, isso já nos serve o quê? De uma alerta para cada um de nós. E muitas vezes, se a gente não tiver este cuidado, pegamos o hábito de sempre contar mentira e o pior, muitas vezes não percebemos. Muitas vezes prometemos alguma coisa para alguém e depois, para tentar se justificar de uma forma para ficar agradável, às vezes acabamos mentindo. Como diz o ditado, contando uma mentirinha. E isso não fica bem, né? E quando olhamos para o ensinamento da palavra de Deus, o texto é bem claro, tem que ser sim, sim e não, não. Mas voltando aqui ao texto. Emet, hebraico. Português,
verdade. Isto vem diretamente de Deus. Essa palavra, emet, a primeira consoante é a consoante Aleph, e também é a primeira consoante do alfabeto hebraico. E essa primeira consoante, ela representa o próprio Deus, que é o que está registrado aqui em Isaías, no capítulo 44, e o versículo 6, a última parte, que diz assim: eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Então Deus, ele é o primeiro. E a primeira consoante dessa palavra, emet, é a primeira consoante do alfabeto hebraico, representando o próprio Deus. E também foi o que Jesus disse lá em Apocalipse, no capítulo, ou seja, no Apocalipse, né? Depois eu ouvi o capítulo em Apocalipse, Jesus diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aleph, hebraico, alfa, grego. Mas na contextualização, Jesus estava dizendo: eu sou o Aleph, eu sou o Tav, o princípio e o fim. Ou seja, falando a mesma coisa que está aqui em Isaías, no capítulo 44 e o versículo 6. Então veja bem, a palavra verdade, no hebraico, emet, já nos traz esta precisão, o quanto essa palavra tem as características de Deus. Jeremias, no capítulo 10, e o versículo 10. Ali fala, Deus falando que ele é a verdade. E também quando olhamos para esse outro lado das consoantes, representa o próprio Deus. Então veja bem o quanto que é forte a palavra verdade. É baseado no original, o hebraico. E a segunda letra é a letra Mem. Essa letra representa água, purificação, vida. Vamos lá, João, no capítulo 7, e o versículo 38, que diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas correrão no seu ventre. Então a letra Mem representa água, purificação, vida. E é o que Jesus disse, João 7, e o versículo 38, que rios de águas vivas correrão no seu ventre. Com essa condição, se crer nele, conforme diz as Escrituras. E a última letra dessa palavra, emet, é a letra Tav. Ela representa plenitude, cumprimento, cruz, consumação. João 19 e o versículo 30 diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Consumação. A letra Tav. A letra Tav também representa cruz. Então, veja bem que nós podemos o quê? Perceber o quê? O quanto essa palavra verdade, no hebraico, que é emet, ela está ligada no próprio Deus, em todas as características que nós olhamos, que nós pesquisamos, só aparece Deus. O quanto essa palavra verdade é uma palavra forte, é uma palavra viva,
É uma palavra que representa o próprio Deus. Em outras palavras, é o próprio Deus, conforme Deus diz: eu sou a verdade. Então, uma palavra muito forte, uma palavra muito poderosa. E veja bem, verdade tem começo, meio e fim. E é nesta ordem que está essas consoantes. A primeira letra, ela é o começo. A segunda letra, ela está exatamente no meio do alfabeto hebraico, que é a letra Mem. A letra Tav é a última letra do alfabeto hebraico. Então, vamos lá. Verdade tem começo, meio e fim. Veja bem a precisão que nos traz este ensinamento baseado no hebraico, baseado no original. João capítulo 14 e o versículo 6. Veja o que diz Jesus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui Jesus, ele é o quê? Ele é a verdade. Então veja bem, amados, a verdade, ela representa o próprio Deus. A verdade é Deus. A verdade é Jesus. E quando olhamos de outra forma, cada letra tem ali uma representação importante. Representa Deus, representa purificação, representa a cruz, representa consumação. Então essa palavra é uma palavra muito viva. É uma palavra que, quando olhamos de uma forma pura e também baseada nos textos sagrados, ou também no original, no hebraico, nós podemos enxergar o próprio Deus de todas as formas, de todos os ângulos que nós olharmos e pesquisarmos. Vamos enxergar somente Deus. Então que assim, amado, o Senhor Deus possa continuar nos abençoando cada um de nós, para que todos nós, a cada momento, possamos também vivermos essa verdade nas nossas vidas. E dessa forma, com certeza, Jesus nos garante vida e vida eterna para cada um de nós. Se você gostou deste vídeo, deixa aí o seu like, pode fazer o seu comentário, pode se inscrever no canal e com certeza vai nos ajudar muito. E que assim o Senhor Deus possa continuar nos transmitindo a paz e a esperança para todos nós. Amém?